A paz, meus queridos, bom dia. Hoje vamos meditar no Salmo 27. Ali nós vamos ver que o salmista clama ao Senhor uma vitória sobre o medo. Veja no verso 1: o Senhor é a minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Aleluia! Muitas vezes o medo tem nos afligido. E o medo é um dos problemas mais paralisantes em toda a vida. Os nossos medos se manifestam em muitas áreas. Medo do desconhecido, medo da tragédia, medo da doença, da morte, medo de pessoas, medo de perder nossos empregos, medo de ataques inimigos, medo de ser mal compreendido, rejeitado, criticado, esquecido, injustiçado. O que torna o problema do medo ainda pior é o fato de que justamente aquilo que mais tememos muitas vezes ocorre. É terrível esse pânico. E quando o medo coloca suas garras firmes em nós, nós ficamos paralisados e nos tornamos as suas presas. Agora, se o medo se tornou uma opressão diária, ou se você é vítima frequente desse mal, o Salmo 27 vai ser muito útil para você. Leia com frequência. Trata-se de uma canção cujo propósito é retirar as garras profundas e paralisantes do desespero que fere e escraviza a alma daquele que tem medo. Esse salmo é justamente de uma pessoa que passou por um pedaço difícil, uma situação complicada. Davi escreveu o salmo, não se sabe exatamente quando. Há 3 alternativas: quando Saul perseguia, quando Absalão, seu filho, em rebelião queria destroná-lo, e quando em guerra contra os filisteus, neste caso Davi já mais idoso, no meio da batalha, ele perdeu as forças e ficou exausto. Um descendente de Golias quase o matou, mas Abissai o livrou. Seja como for, a situação do rei nesse instante era grave. Parecia muitos lobos que queriam devorá-lo. Seu momento era crítico. A pessoa que ele tanto estimava, Saul, e seu filho, quem ele amava, Absalão, tanto um como o outro só queriam vingança contra ele. Fosse essa frustração com amigos e parentes, ou perseguição de exércitos inimigos, de gente inimiga, o fato é que o homem, segundo o coração de Deus, estava sofrendo com indescritíveis hostilidades. O medo, porém, não o paralisou. Mas como pode ser? Qual foi o segredo? Como Davi conseguiu vitória sobre esse medo aterrorizante? E esses sentimentos antagônicos frequentemente estão lutando dentro do mesmo coração. Ou será que você nunca se viu ora confiante, ora ansioso, ora com fé, ora tomado pela dúvida? Tudo isso misturado, separado apenas por uns momentos de tempo. E essa era a realidade de Davi. Então esse texto serve de conforto para nós, pois se o homem segundo o coração de Deus passou por tudo isso, quem somos nós para passarmos pelo mesmo vale de temor e fé, dúvida e certeza, louvor e clamor? Essa é a confiança de quem vai vencer o medo que nós buscamos exatamente neste salmo. Nós percebemos que Jesus é a luz e que só é possível enxergarmos através da luz que recebemos de Jesus, pois Ele é a verdadeira luz que ilumina a todos nós.
Como fala aqui, ele fala, o Senhor é a minha luz, e hoje a nossa luz é Jesus. Davi está dizendo que nas horas mais sombrias, escuras ou tenebrosas, das piores batalhas da sua vida, não há o que temer, pois Deus é a luz que dissipa as trevas. Nele nós enxergamos raios de vida e podemos ver além dos nossos problemas, além das nossas aflições. Luz também significa segurança. Como pastor, Davi sabia que a luz de uma fogueira era importante para proteger suas ovelhas durante a noite. Como soldado, Davi sabia que os inimigos são perigosos sob a cobertura da escuridão. Por exemplo, caminhar numa trilha escura, você carrega uma lanterna para enxergar o caminho e não tropeçar em alguma pedra ou cair numa trincheira. Andando num estacionamento seguro, você logo liga o celular. Nós não gostamos de estar na escuridão porque podem haver perigos. E os perigos das trevas são reais. Mas a luz os expõe para que nós possamos lidar com eles, para que nós possamos desafiá-los. A luz da presença de Deus é a segurança de Davi. Mesmo que ele passe pelo vale da sombra da morte, Deus será luz nas trevas. No Salmo 18, 28, nós podemos ler: mantens acesa a minha lâmpada, ó Senhor, meu Deus, ilumina a minha escuridão. Davi também diz que Deus é a sua salvação, no verso 1. Isso tem a ver com libertação, resgate. Deus não se limita a resgatar seu povo. Ele mesmo é o seu salvamento, a sua salvação. A confiança de Davi continua ao chamar Deus de sua fortaleza, refúgio. Alguns dizem força, mas em qualquer caso o resultado é o mesmo. Deus não só o protege, mas o próprio Deus é proteção. Ele não só fortalece, ele é a força, a própria força que nos conduz. Deus é luz, Deus é salvação, Deus é fortaleza para Davi e para nós também. Essa realidade é tão poderosa que ele exclama: então, por que ter medo? E ainda, então, por que estremecer? Eu digo isso para nós hoje. Por que ter medo? Se temos um Deus onipotente, todo-poderoso, vivo, real, que nos cuida, por que estremecer? O salmista sabia que se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Daí então ele afirma com fé: quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Aleluia! Se foi possível para Davi vivenciar isso, obter vitória sobre o medo, porque Deus se tornou sua luz, fortaleza e salvação. Ele é a minha luz, a minha salvação e a fortaleza da minha vida. Aleluia! Ele não apenas tinha conhecimento dessas coisas, mas ele cria com fé nesse Senhor que é luz, salvação, fortaleza. Essa é a confiança que vence o medo. Não apenas sabe dos fatos, mas dele se apropria com fé. Esse é um conselho para nós. O pior de todos os medos é o medo da morte. A morte nos separa de quem amamos. No entanto, com Cristo, sendo Jesus a nossa luz, salvação e fortaleza, não há o que temer.
porque um dia estaremos com Ele na eternidade, estaremos com Ele para sempre. Então não há o que temer, confie em Deus, e você não precisa mais temer. Aleluia! A confiança de Davi está tão enraizada na presença de Deus. E para nós, aqueles que confiam em Deus, amam a Deus e desejam estar com Ele, a única coisa, ele diz, que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo, pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá em segurança, numa alta rocha me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Aleluia! Que palavra maravilhosa! O maior desejo de Davi era contemplar a Deus e meditar em Deus. Alienado? Absolutamente não. Afinal, aonde olhar na hora do medo? Com que ocupar a mente? Pedro, olhando para as ondas, quase afundou, mas quando ele olhou para Jesus, manteve-se inabalável e prosseguiu. Aonde olhamos na hora do medo? Davi olhou para o Senhor. O desejo dele era o Senhor, em quem ele achou abrigo, esconderijo e segurança. E eu e você? Para onde olhamos na hora da aflição e do medo? Nós podemos dizer como fez Davi em seu clamor: ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença, e meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim em tua ira. Não rejeites o teu servo. Sempre fostes o meu auxílio. Não me deixes agora. Não me abandones, ó Deus, da minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam, respirando violência. Davi sabe que só vencerá o medo lutando com fé em oração. Davi conclui o salmo retornando a uma confiança calma, serena. Ele espera com paciência no Senhor. Sua paciência é fruto da fé em quem Deus é. Ele fala: ainda assim confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente, corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Não apenas espere, mas espere e seja valente. Tenha coragem, fique firme, espere. Faça exatamente como fez Davi. Faça algo que chame a atenção do teu Deus sobre a tua vida, sobre os teus problemas, sobre a tua situação. Não fique prostrado, clame ao Senhor que Ele olhe. Você pode pensar que Davi ali está pensando num contexto de livramento e segurança militar, mas nós, como cristãos, olhamos para esse texto de uma forma muito mais abrangente.
Cristo é luz no sentido de discernimento, de visão espiritual. Ele é salvação no sentido de nos salvar da ira de Deus. E Ele é fortaleza no sentido de nos libertar do poder, do pecado, das trevas. Aleluia! Apegue-se a esse Deus. A palavra diz: o Senhor é a minha luz para me guiar, minha salvação para me libertar e minha fortaleza onde eu posso me refugiar. Na hora do medo, esse é o nosso Senhor, esse é a nossa luz, nossa libertação, nosso refúgio. Portanto, na hora do medo, meu irmão, minha irmã, refugie-se em Jesus Cristo. Pegue o Salmo 27, leia, releia, marque, anote o que mais lhe chamou a atenção. E não só uma vez, diversas vezes, porque é uma oração para livramento do medo, pela presença de Deus em nossas vidas em situações complicadas. Deus abençoe você, em nome de Jesus.